boa noite. Eu sou Heloísa Pedrosa. Deixa eu aproveitar para arrumar um pouco aqui o cabelo. Boa noite. Bom, eu tô aqui, né? Queria agradecer a presença. Queria que você me dissesse se você tá me ouvindo. Para isso você tem um chat aí. Você pode me dar um ok se a voz tá boa, se tá chegando legal, só para eu saber se tá tudo ok, porque eu tô usando o microfone. Bom, eu sou a Heloísa Pedrosa, eu atuo com a área de coach, né? O coaching, eu sou coach, né? E hoje em especial eu convidei você porque eu provoquei esses dias a minha lista com um post motivacional em que tinham 3 questões, né? Que era que poucos ensinam o que sabem, poucos praticam o que ensinam e poucos, né, perguntam aquilo que ignoram, né? Então, o que que isso estaria aí criando em torno das pessoas, né, que não permite que elas possam se desenvolver, criar melhores condições com base no universo que elas têm, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa a ver com o chat. Deslize para baixo para parar, toque 2 vezes para inverter a câmera. Não, tá tudo ok. É que eu não tô vendo o chat. Se alguém puder me dar um oi aqui para eu confirmar se tá tudo certo com o chat, eu vou agradecer, tá bom? Aí. Opa, voltando aqui a câmera ao normal. Então, vou fazer aqui o meu trabalho de apresentação. Então, o tema que eu escolhi hoje tem a ver com por que poucos ensinam o que sabem, né? E essa é uma pergunta que algumas pessoas têm me feito. A ideia do meu momento aqui do Periscope é de no máximo 15 minutos. Quero agradecer muito porque você está aqui conectado. Eu tenho testado algumas vezes poder começar a falar. Eu não marquei uma hora específica, mas criei a condição de que hoje, nessa segunda, assim como na próxima segunda e na próxima, né, nas 3 segundas de janeiro, eu vou tratar sobre cada um desses tópicos e vou ver se eu falo de alguns outros temas que andaram me perguntando, principalmente em relação a Ivete Sangalo e o último piriquipaque que ela deu lá em frente ao show, dentro do show dela da virada, né, sobre a questão do ciúme. Eu achei muito legal, porque para falar sobre a temática do comportamento e do porquê que as pessoas muitas vezes criam situações em que elas mesmas não esperam e não sabem como lidar com isso, né? Então é uma questão da emoção que explode e tá à tona, né? Mas então, vamos lá. O que eu acho que é interessante a gente pensar é que por que poucos ensinam o que sabem? Uma das primeiras hipóteses que eu vou trabalhar com você aqui é que as pessoas elas não ensinam o que sabem por uma razão super básica. Só um minutinho que eu tô aqui confirmando o som. Tá. Então, a maioria das pessoas não ensinam o que sabem exatamente porque elas têm medo, né? A ideia do medo de transferir um conhecimento meu para uma outra pessoa e essa pessoa usar o meu conhecimento e tornar isso algo muito melhor ou maior que o meu é como se colocasse em evidência uma dificuldade que eu tenho de eu mesmo me posicionar no mercado que eu ocupo ou eu mesmo me posicionar no contexto que eu sou, na pessoa profissional ou na pessoa no sentido pessoal mesmo, né? E essa ideia do ensinar o que se sabe talvez seja uma das premissas mais interessantes para a gente ter e usar, né? Quando a gente chega a um patamar em que o nosso conhecimento já pede que a gente se transfira para um upgrade, ou seja, eu preciso aprender mais, não necessariamente, eu preciso tornar o que eu sei algo praticável para que as pessoas possam, nesse sentido, usarem o meu aprendizado. A ideia de que você precisa ou não precisa é uma outra discussão, mas o fato é que quase sempre, quando você está num processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, o seu modo de entender as coisas, ele precisa de um feedback. Então, quando você tem a oportunidade de ensinar para alguém um conhecimento seu ou a partir de uma experiência sua, uma leitura que fortaleça, né, a sua condição, a sua maneira de entender o mundo, isso constrói para você uma ideia de que se o que você pensa é ou não algo praticável para você. Porque muitas vezes você tem uma ideia e você fica com ela guardada na cabeça. E quando você não joga para uma outra pessoa, para que ela possa ouvir, para que ela possa refletir sobre aquilo, para que ela possa te dar exemplos, inclusive, sobre vivências dela em relação àquele assunto, talvez aquele ensinamento ele seja capaz de aí
sim, nesse momento que ele bate no outro e volta para você, ele seja capaz de fazer o clique, que é quando você então passa a ter aquilo como não só uma verdade, mas como uma temática de prática, né? Uma temática praticável, né? Para se exercer. A outra pegada que eu fico pensando muito a respeito do porquê que as pessoas não ensinam o que sabem, é que também tem gente que desconhece o conhecimento que tem. Essa é uma outra lateral da moeda, né? Porque às vezes as pessoas elas tendem a ter um excesso de humildade ou então um excesso de insegurança. Olha que estranho, posso falar excesso? Por que não? Mas elas têm insegurança e nesse sentido pode ser que aquilo que elas pensam que sabem e sabem muito, né? Elas não têm noção do valor que aquele conhecimento tem. Tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo, na verdade são dois conselhos muito estranhos, eu poderia chamar de conselhos tortos que eu ganhei, mas que foram assim muito decisivos para eu continuar fazendo a minha vida funcionar num outro nível. Na verdade não é continuar, é fazer minha vida ir para um outro nível. Eu me recordo quando eu estava em 1994, né? Exatamente, tinha 2 anos que eu fazia faculdade. Nesse período surgiram, eu fazia letras, né? Minha graduação é letras. Surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas, né? E para eu poder dar aula, eu me senti muito insegura. Então, um amigo meu que já dava aula nessa escola que eu fui indicada, virou para mim e disse assim: Elô, põe uma coisa na sua cabeça, são alunos de 8ª série, né? Logo, você, que é uma graduanda em letras, sabe mais que eles. Então, qual é o problema? Você sabe mais que eles. Isso para mim foi decisivo, né? Eu entendi de verdade naquele momento que sim, eu podia entrar numa sala de aula e que o meu conhecimento era maior, logo eu teria o que ajudá-los, eu teria o que explicar, eu teria o que construir para aquela turma que estava ali. Mais adiante, quando eu me formei, né, na virada aí de 98 para frente, quando eu terminei a graduação, eu estava na fila do cinema. Eu fiz a Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu estava lá em frente ao cinema e o meu professor de literatura, o Aldo, ele passou por mim e me avisou: Elô, vai ter o concurso para professores de licenciatura, né? Para você poder ser professora na licenciatura. Por que você não vai prestar esse concurso? Aí eu olhei para ele assim com uma cara espantada, né? Falei: Aldo, mas eu acabei de me formar. Como é que você quer que eu faça o concurso nesse momento, né? Eu não sei se eu estou preparada. Aí ele me olhou e me deu o segundo conselho mais importante, com base no primeiro que eu tinha, que me ajudou a impulsionar a minha vida. Esse conselho que ele me deu foi o seguinte: ele olhou para mim e falou assim: Heloísa, se não for você, vai ser outro. Falei: nossa, é muito simples para a gente compreender em que lugar a gente escolhe ficar na vida, né? Então, nesses 2 grandes conselhos, por tortos que eles pareçam no primeiro momento, porque eles são muito aquela lógica que eu admiro com base no empreendedorismo e na figura do Érico Rocha, que tem a ver com aquela ideia de que antes feito que perfeito, né? E é isso que aconteceu. De repente a gente descobre que a gente fica buscando a perfeição. Então, de novo, aquela segunda face da moeda seria: se às vezes você acredita que precisa saber muito mais do que já sabe para poder ensinar o outro, você está errando, porque o teu conhecimento, desde o momento que ele seja fruto de uma prática sua, fruto de um grande estudo, de uma grande leitura, ele já é automaticamente algo muito partilhável e de muito ganho para as pessoas. Então, desde já, o conselho que eu acabo criando em torno dessa vertente é que ensinar o que se sabe tem, número 1, a ideia de te ajudar a ter um feedback, se a tua teoria, se a tua tese, se o teu conhecimento, ele está realmente antenado e se ele está fazendo transformações, se ele está realmente criando condições melhores para quem está ouvindo aquilo, ou para essa teoria, ou para essa verdade que você tem. E a questão número 2 é você entender que muitas vezes você talvez não esteja ensinando o que sabe por uma razão muito simples: você acredita que não sabe o suficiente, né? Então, quando você pensar que não sabe o suficiente, significa que você precisa resgatar essa autoconfiança e compreender que o seu conhecimento também pode provocar mudanças, melhorias e condições diferenciadas para aqueles que ouvem. O feedback e a autoconfiança são as bases de ganhos que você tem quando você pratica essa máxima de ensinar o que sabe,
certo? Então, desde já fica aí uma dica da coach para você compreender que no universo do aprendizado, na condição de aluno ou professor, há muitas trocas, né? Na condição de quem ouve e de quem fala, há muitas trocas, e trocar de papéis é muito legal. Para aquelas pessoas que pensam que o que não ensina, o que sabe, é porque ele guarda um tesouro, ele guarda um conhecimento, queria dizer que ideias não são tão originais como as pessoas pensam. Ao mesmo tempo que uma ideia está sendo gestada na sua cabeça, mais de 10, 20, 100 pessoas dentro da cidade, dentro do país, dentro do universo estão pensando ao mesmo tempo que você. Isso é uma questão que não precisa ser espiritual, não precisa ser quântica. É uma questão de obviedade. Ideias, elas existem e estímulos parecidos existem aos montes. Então, também para quem guarda muito uma ideia e não coloca ela, não a põe, né, não faz ela acontecer, não duvide da possibilidade de alguém aparecer com essa ideia praticada. E aí depois não vai ficar com aquele sentimento de que te roubaram, porque na verdade ninguém rouba nada de ninguém. E isso é um aprendizado que você também vai ter com a constância da sua própria história de vida e com a construção do seu dia a dia, confirmando o engajamento do teu público ou dos teus clientes em torno de você. Às vezes a gente está falando as mesmas coisas e os públicos são diferentes, tá? Então, muito cuidado com esse pensamento, que ele pode estar realmente atrapalhando o seu desenvolvimento. Bom, então eu paro por aqui, foi combinado, é um rápido periscópio para a gente poder começar a ficar aqui antenado, né, com a ferramenta. Eu quero aprender, cada vez estar mais íntima dela, das ferramentas que estão aqui do marketing digital e combinar que na próxima segunda-feira, para você que estiver aí me seguindo, eu vou, né, me adiciona, me segue, eu vou falar sobre por que não pratica, por que as pessoas não praticam aquilo que elas ensinam, que é uma outra lateral muito interessante para a gente entender sobre personalidade e comportamento humano, tá ok? Quem quiser saber mais sobre mim, Heloísa Pedrosa, no meu Facebook, Heloísa Pedrosa Master Coach, né? No meu Instagram, é só você procurar por @HeloísaHPedrosa, que é a mesma, é o meu Twitter, assim como é o meu Periscope aqui, tá? No mais, uma boa segunda-feira e a gente se fala. Eu quero ver se eu chamo aí, não vou marcar a data não, mas eu tô pensando em fazer um bate-papo a respeito da questão da Ivete Sangalo, tá bom? Um beijo muito grande. Se você chegou agora, é só você ficar antenado que vai ter imediatamente a reprise, tá bom? Um grande beijo, obrigada mesmo. Tchau.